Olá, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração, nas palestras públicas do Centro Espírita Caminho do Evangelho, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que ilumine as nossas atividades, agradecendo por esta oportunidade de nos unirmos em seu nome, Senhor. Agradecendo aos espíritos amigos, trabalhadores do Centro Espírita Caminho do Evangelho, por mais essa oportunidade, rogando ao Senhor que abençoe a todos os lares que nos acompanham, para que seus ensinamentos façam sentido para a nossa mente e para o nosso coração, e ao colocarmos em prática, possamos viver mais tranquilos, mais felizes, com mais fé e mais esperança. Que a sua paz permaneça conosco, Senhor, que assim seja. Para a nossa reflexão de hoje, meus amigos, trouxemos uma tela aqui, peço licença para compartilhar. E já iniciamos com uma mensagem do livro Falando a Terra, de Francisco Cândido Xavier, trazido pela sua mediunidade em 1951, uma mensagem de Teresa d'Ávila, é mais conhecida por Santa Teresa de Jesus, foi uma mística espanhola, né, que reformulou toda a ordem dos carmelitas lá na Espanha, teve escritos importantes, teve uma experiência importante na mediunidade, e foi um exemplo vivo do cristianismo puro, né, de alguém que segue realmente os passos do nosso mestre. Então, ela nos traz a seguinte mensagem: o mundo é cerâmica sublime, em pleno cosmos. A carne é o barro, o espírito é o oleiro. Cada homem plasma o seu destino de acordo com a própria vontade. Há quem fabrique ânforas, vasos, né, para o vinho do Senhor, e há os que modelam crateras para a cicuta, o veneno do espírito. Companheiro da terra, faze da existência um vaso sagrado, em que a divina bondade se manifeste, na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura. Não te esqueças de que a vida corpórea é divina argila em tuas mãos. Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, iniciamos com uma pergunta à luz da doutrina espírita: como eu posso fazer para que a minha vida seja plena, inteira, com valor e significado? A minha vida física, aqui na Terra, encontrando a verdadeira alegria de viver. Como que nós podemos responder a esse questionamento à luz da doutrina espírita? Com relação ao nosso tema de hoje, vida plena com Jesus. Nós podemos pensar nos fatos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, tomando como, por exemplo, o dia de hoje, ou o dia de ontem, que foi um feriado. Que coisas aconteceram que me marcaram, que foram marcantes para mim? Eu me encontrei com pessoas que eu amo, pessoas que eu não via há muito tempo, amigos da casa espírita, quem sabe, com muita sorte. Que maravilha de encontro, né? Ou talvez não tenham sido experiências tão agradáveis, mas uma discussão em família, alguém que me desagradou, que me magoou. Ou eu posso ter passado um dia mais triste, mais reflexivo, introspectivo, pensando às vezes naquela pessoa que partiu para a vida espiritual, deixando saudades. E aí nós nos perguntamos, de que forma nós podemos interpretar o significado desses acontecimentos? De que forma nós podemos enxergar esses acontecimentos? Talvez pelo ponto de vista da vida material, nós não tenhamos tantos esclarecimentos e tantas explicações. Talvez seja muito difícil, quando nós enxergamos a vida apenas por essa perspectiva material, compreender o significado desses acontecimentos, por mais simples que eles sejam. Quando nós colocamos as lentes do espírito,
como nos orienta a doutrina espírita, com os olhos de ver, como nos ensinou nosso Mestre Jesus, as coisas parecem que fazem mais sentido. O conflito com aquele familiar, daquele relacionamento desgastado, traz explicações de que eu tenho, no momento, uma oportunidade de reconstruir laços que no passado, muito provavelmente, foram destruídos por mim mesmo. Faz eu compreender o valor da família e dos seus vínculos de reajuste que a vida traz como oportunidade. Faz eu compreender com alívio, suportar a saudade daquele amor que já partiu antes de mim para o mundo espiritual, com a certeza de que vamos nos reencontrar. Então, olhar a vida por esse ângulo, por essa perspectiva espiritual, nos ajuda a responder muita coisa sobre as nossas reflexões de hoje. E quando pensamos sobre o desafio de estarmos aqui no mundo, compreendendo à luz da doutrina espírita a importância da reencarnação, do processo reencarnatório, do que ele representa para nós, do quanto se dedicou e do quanto ele é um projeto de amor para as nossas almas, para os nossos espíritos. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, e lá na questão 166, né, no capítulo 4, que Kardec faz a explanação, né, sobre a pluralidade das existências, com as perguntas referentes à reencarnação, ele pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos dirão: sofrendo a prova de uma nova existência. Mostrando para nós que são as várias existências do espírito que trazem essa depuração e conferem o progresso aos poucos, para que possamos chegar a espíritos puros, como é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos esses recursos, todos esses desafios que a nossa vida corpórea apresenta, seja no dinheiro, com o dinheiro, no trabalho, na família, nos relacionamentos, entre tantos outros desafios, são recursos que nosso Pai nos deu a caráter de empréstimo. Então, se tenho mais ou menos dinheiro, se enfrento maiores ou menores dificuldades no meu trabalho, no meu relacionamento familiar, nos meus relacionamentos de forma geral, se tenho dificuldades para realizar aquele desejo do meu coração e me entristeço e me angustio porque ele não é realizado na hora e no momento em que eu desejo, são todos desafios. E nós nos perguntamos: o que temos feito com esses recursos? Será que temos aplicado de forma amorosa, com paciência, com generosidade, com fraternidade? O que tenho feito da minha inteligência, do meu recurso material, de todas as facilidades e bênçãos que o Pai Criador me deu? E algo muito importante, meus irmãos, para que a gente possa responder as nossas perguntas de hoje, para a nossa reflexão. Esses recursos todos são meios ou são fins? Quando estudamos a doutrina espírita, nos esclarecemos a respeito do fim, do objetivo a que se dá a reencarnação, a nossa vida física aqui na Terra. Progresso. Progresso moral, nosso e de toda a humanidade. E para isso nosso Pai nos deu esses meios. Não é que nós temos que viver uma vida mística, isolados de tudo e de todos, para nos dizermos cristãos espíritas. Pelo contrário, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que, para bem estarmos no mundo, podemos viver com alegria, com tranquilidade.
desde que compreendamos que os prazeres da nossa condição humana não são os fins da nossa existência, mas sim os meios. E de que, usados com equilíbrio, nos auxiliam nessa nossa caminhada, na nossa jornada no planeta terrestre. Evangelho segundo o Espiritismo também, quando nos ensina sobre os motivos da resignação, nos traz um convite para olharmos a vida sobre esse prisma espiritual, que me faz voltar o olhar de uma forma mais ampla, inclusive para as minhas dificuldades. Quando olhamos aquela dificuldade, aquela dor, aquele processo de angústia, como um processo de crescimento. E que através da fé raciocinada, da fé explicada por fatos que a doutrina espírita nos traz, nós evitamos as queixas, porque compreendemos, às vezes com sofrimento, com dor, mas sem perder o equilíbrio, compreendemos que tudo que nos acontece tem uma causa maior. Agradecemos a Deus porque este sofrimento é capaz de iniciar o nosso processo de cura, quando bem suportado, espiritual. E assim vamos suavizando as nossas dores, as nossas angústias, levando as nossas provas de uma forma mais leve e mais tranquila, que promove, de acordo com os espíritos, saúde do corpo, mas principalmente da alma. E nosso Mestre Jesus, como sabia disso, nos fala, né? E aí podemos compreender de maneira mais profunda que bem-aventurados são os que choram, pois que serão consolados. E aí podemos perguntar, né, nessa sequência de reflexões, compreendendo o valor e a importância da reencarnação, deste projeto amoroso, e compreendendo que cada minuto na nossa vida é um recurso valioso, o recurso do tempo, que deve ser muito bem aproveitado por nós. Quando nós acordamos, quando vamos iniciar um novo dia, podemos sim iniciá-lo de uma forma muito melhor, de acordo com esses preceitos dessa perspectiva espiritual da vida, de olhar a vida por esse prisma. Qual a minha vontade hoje? O que eu quero fazer dos recursos que a divindade me emprestou para essa minha jornada terrestre, que por mais longa que ela nos pareça, ela não passa de um piscar de olhos. Então, que possamos realmente aproveitar essa oportunidade. Qual a minha vontade hoje? Livre-arbítrio. O que queremos fazer da nossa vida nesse momento? A doutrina espírita, meus amigos, ela tem esse caráter consolador e transformador. Consolador porque nos explica, nos traz as explicações, as causas dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. Consola as nossas mais profundas angústias. Responde a todas as questões que a humanidade sempre levantou com relação à existência. Nos ajuda a compreender Deus. E é transformadora porque a sua instrução, porque os seus esclarecimentos nos ajudam a termos mais consciência dos nossos erros, das nossas potencialidades, das nossas imperfeições, para que possamos aos poucos adquirir essa responsabilidade que me ajuda a tomar decisões mais acertadas a partir de agora, me ajuda no autoconhecimento, para que eu não cometa mais os mesmos erros do passado. E isso consiste, então, nessa transformação, nesse progresso espiritual, dessa nova criatura que nasce, como diz Paulo de Tarso. Então, qual a minha vontade hoje? Lembrando dos
ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Entendendo o propósito, o objetivo da nossa reencarnação, da nossa vida física, que é buscarmos a perfeição. Colocar a busca pelo aperfeiçoamento em tudo o que fazemos. Isso é estar próximo do Pai, adquirindo aos poucos as virtudes que vai nos assemelhando ao nosso Criador. E que nós possamos compreender isso como uma oportunidade real de aproximação do nosso Pai. Porque é da lei do progresso, que é uma lei divina, uma lei natural. Então, à medida que vamos progredindo, que vamos caminhando, nos esforçando na nossa jornada, com escolhas novas, com vontade de fazer o bem, sempre, em todas as coisas, nós vamos nos aproximando de nosso Pai. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer com sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E lá no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, né, o item 10, que um espírito protetor nos orienta para que possamos aproveitar essa convivência, né, em sociedade, visto que a lei de sociedade é algo instituído por Deus, né, é uma lei divina, uma lei natural, e é um único caminho que podemos colocar a caridade em prática. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insulado, sozinho, unicamente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. É claro, é convivendo, é trocando experiências, é vivendo as relações, é que nós vamos poder aplicar realmente tudo o que nós aprendemos, especialmente com a doutrina espírita, de amor, de generosidade, de fraternidade, entendendo a caridade como Jesus a praticava, e que a doutrina espírita nos esclarece que é esta benevolência, né? Fazer o bem sempre em tudo que fizermos, para todos, sem distinção. A indulgência, tendo aquela gentileza com as imperfeições das outras pessoas, compreendendo os motivos pelos quais elas são levadas a agir daquela forma, sem julgamentos. E ainda o perdão das ofensas, não só o meu auto-perdão, como também o perdão a todas as pessoas que me magoaram. Essa é a verdadeira caridade. Unicamente oportunizada pelo nosso contato com as pessoas. E aqui nós estamos, né? Em contato com os mais diferentes espíritos, nos seus mais diferentes níveis de desenvolvimento. Né? Nessa terra nossa de provas e expiações ainda. E neste capítulo é interessante porque esse espírito protetor nos traz uma dica bastante preciosa. A de que nós, se quisermos manter o nosso coração puro, nossos pensamentos mais elevados, nos afastando desses pensamentos mais materializados, né, fúteis, mundanos, nós podemos nos conectar aos nossos benfeitores. Aqueles lá que organizaram e projetaram com tanto amor a nossa reencarnação, com os detalhes, com as particularidades com quem vamos conviver, que trabalho vamos ter, que atividades vamos desenvolver para o nosso crescimento. Se nós quisermos entrar em contato com eles de uma maneira profunda, verdadeira, através da prece, temos que manter o nosso espírito elevado. E eles nos dão, então, essa dica preciosa de que podemos, sim, entregar todos os atos da nossa vida cotidiana a Deus, pedindo a Ele que nos proteja ao iniciar essa tarefa e nos abençoe quando finalizamos. Então, em tudo que fizermos, mas eu não faço nada, minha vida é muito simples, eu não tenho contato com ninguém, não trabalho mais. Não existe tarefa que não seja útil para a criação e para o progresso da humanidade dentro das leis de Deus. Tudo concorre para o progresso. Então, qualquer tarefa pode e deve ser consagrada ao nosso Pai. Seja ela simples, nas minhas atividades do dia a dia, no meu cuidado com a família, nas minhas tarefas de trabalho, nas minhas atividades da casa espírita,
naquele conselho que às vezes a pessoa vem nos pedir. Senhor, que eu seja um instrumento útil na tua criação, que eu seja útil, que o Senhor possa amar essa criatura através de mim, que eu possa usar as palavras corretas, para que eu seja uma fonte de esperança, de consolo para ela. Então, podemos sim, meus amigos, podemos sim fazer da nossa vida, a cada minuto, uma vida completa, plena, daquela pessoa que compreende o verdadeiro sentido da vida abundante que Jesus nos prometeu. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 918, né? Já que temos toda essa questão envolvendo a reencarnação, o valor da nossa vida física, da nossa vida material, Kardec pergunta aos espíritos, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Né? Já que a reencarnação serve para progredir, como é que eu posso saber se o espírito está progredindo? Se ele vai conseguir modificar-se, elevar-se na hierarquia espiritual? Lembrando que a doutrina espírita nos traz níveis, né, hierárquicos do progresso espiritual. Temos os espíritos imperfeitos, nos quais nós nos enquadramos, temos os espíritos bons e os espíritos puros, que Jesus seria o nosso mestre, o nosso modelo, nosso exemplo, a nossa referência de espírito puro, o espírito mais perfeito que esteve na Terra. Então, ainda espíritos imperfeitos que somos, temos atividades e tarefas a realizar para que a nossa reencarnação cumpra com o seu propósito de trazer progresso espiritual. E os espíritos disseram, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, vem de encontro às nossas reflexões de hoje. Quando todos os atos da minha vida física representam a prática da lei divina, que é a lei de amor, justiça e caridade. E quando antecipadamente nós começamos a enxergar a vida sob a perspectiva espiritual, nós estamos provando que estamos nos elevando espiritualmente. E na Revista Espírita, meus amigos, de 1866, de maio de 1866, né, num texto do Espírito Luís de França, em que ele fala sobre o que o Espiritismo obriga, ele traz a seguinte mensagem: aquele que está convencido da excelência dos princípios que lhe são ensinados, devem, os princípios da doutrina espírita, né, desejar que sejam compreendidos por todos os homens. Daí a obrigação moral de conformar a sua conduta com a sua crença e de ser um exemplo vivo, um modelo, como Cristo foi para a humanidade. E se tem alguém que foi também para nós, né? Além do nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que a nossa referência é de espírito puro. Mas nós, enquanto ainda caminhantes, aprendizes da vida, também temos exemplos importantes aqui na nossa terra, né? Discípulos do Cristo que vieram para nos trazer e nos reforçar a mensagem dele, como Chico Xavier, esse apóstolo da mediunidade, né? A sua vida foi um exemplo vivo de amor. Ele trabalhava incessantemente, ele desgastou a sua saúde em nome do bem, do amor e da caridade, para levar consolo, para levar conforto para as pessoas que sofriam. E assim, ele trouxe, através das suas mais de 400 obras, muito consolo para todos nós, e traz até hoje. E nós, como espíritas, devemos divulgar essas obras, né? Complementares às obras básicas do espiritismo, mas que são, sem dúvida, obras valiosíssimas que nos ajudam diariamente a termos uma vida melhor, uma vida plena com Jesus. E na Revista Espírita, então, o Espírito continua, Luís de França continua. Cada um, na vossa esfera de ação, pode espalhar os benefícios do bom exemplo. Podeis fazer com que a virtude seja amada, cercando-a do encanto dessa benevolência constante que atrai, cativa e mostra, enfim, que a prática do bem é coisa fácil, que gera a felicidade íntima da consciência,
que se colocou sob sua lei, pois ela é o cumprimento da vontade divina. Se a vossa vida for um belo modelo, em que cada um possa achar bons exemplos e sólidas virtudes, onde a dignidade se alia a uma graciosa amenidade, rejubilai-vos, alegrai-vos, né? Porque tereis compreendido, pelo menos em parte, a que obriga o Espiritismo. Quando pensamos, né, quais as obrigações do Espírito? Sermos um modelo vivo dos ensinamentos de Jesus, né, meus amigos? Então, belíssima mensagem da Revista Espírita que nós trouxemos para as nossas reflexões de hoje. E não está fácil, né? Estamos vivendo dias difíceis, cada um com as suas adversidades, com os seus conflitos, com as suas angústias, que nós, no nosso íntimo, sabemos quais são, uma vez que todos estamos aqui, nessa terra, nessa escola abençoada. Mas diante desses desafios, quando o medo invade o nosso coração, quando aquela tristeza profunda nos angustia, quando somos tomados por uma desesperança frente aos acontecimentos, ou aquela insegurança que insiste em nos acompanhar, vida fora, a raiva, o pessimismo, que nós possamos, meus amigos, lembrar do que estamos vivendo, da importância de estarmos aqui reencarnados nesse momento, que possamos compreender a vida por esse prisma espiritual, por essa perspectiva espiritual, e que possamos sempre rogar ao nosso mestre. E agora, já finalizando com esta música belíssima, chamada Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, que frente a tudo isso, meus amigos, quando esses sentimentos nos visitarem, nós possamos lembrar deste nosso amado Mestre Nazareno, que nos ensinou o seu caminho de amor, que é a luz do princípio, e que através das suas mãos compassivas e misericordiosas ele cuida dos nossos destinos, do destino do nosso planeta Terra, esperando que possamos continuar caminhando até ele, com as mãos estendidas para nós, com um olhar amoroso de quem nos conhece profundamente. Ele nos espera, médico das nossas almas. Nos ajude a termos a coragem de seguirmos em frente nessa nossa caminhada evolutiva, valorizando cada minuto da nossa reencarnação. Amando, Senhor, seguindo os teus passos, os teus mandamentos divinos, que possamos nos amar e nos amar muito, vivendo com alegria, trazendo alegria, esperança e fé, não só para nós mesmos, para os nossos familiares, mas para todos aqueles que entram em contato conosco. Nos ajuda, Senhor, conscientes da nossa limitação e da nossa inferioridade, a sermos um exemplo vivo do teu amor, dos teus atos. Nós te agradecemos por tudo, pela bondade dos teus servidores que nos ajudaram e nos ajudam até hoje a estarmos aqui. Agradecemos por este planeta que nos supre a cada necessidade física, por esta natureza e esta criação maravilhosa. Agradecemos por nossa vida e pela vida de cada um que convive conosco, dos nossos amigos, desses trabalhadores encarnados e desencarnados do Centro Espírita Caminho do Evangelho. E que nesses momentos em que nos reunimos em teu nome, Senhor, nestas palestras públicas, que temos a certeza que estamos recebendo as tuas bênçãos, que possamos recarregar as nossas baterias, as nossas forças, para continuarmos seguindo e amando sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, mestre amigo.
Muito obrigada, meus queridos amigos. Até uma próxima oportunidade.